Bom dia, pessoal. Nesse terceiro vídeo sobre soluções de equações algébricas e transcendentes, nós vamos falar sobre o método do ponto fixo, que é o item 2.3 do nosso plano de ensino. Nesse tópico está apresentado o método da iteração do ponto fixo para a solução numérica de equações de uma variável real. Então, esse aqui é um outro método para a solução de equações de uma variável real, distinto do método da bisseção, porém também um método iterativo. Nós sempre podemos reescrever uma equação nesse formato, f de x igual a zero, que ela é escrita nesse formato para encontrar os zeros de uma função, mas nós sempre vamos poder reescrever essa equação como uma equação equivalente, na forma g de x igual a x. Tá? Então, ao invés de fazer apenas f de x igual a zero, como nós fazíamos anteriormente, além disso, nós escrevemos uma equação equivalente g de x igual a x, que trata-se do problema de ponto fixo, que é o que nós vamos abordar agora. Bom, então nós sabemos que um ponto x igual a x estrela, ou x asterisco, tal que a g de x seja igual a x estrela, é chamado de ponto fixo desta função. Geometricamente, o ponto fixo é o ponto de interseção entre a reta y igual a x e o gráfico da função. A seguir, vemos o gráfico desta função. Aqui está o gráfico que exemplifica esse problema. Então, nós temos aqui a função y igual a g de x, certo? E aqui nós vamos ter uma reta y igual a x, que é a função identidade. Né? Existe um local aqui onde as duas elas vão se interceptar, neste ponto aqui, que está indicado ali no centro desse círculo que eu criei. Neste ponto nós temos então o G estrela. E essa é a ideia do ponto fixo. Como forma de exemplo, trazemos o exemplo 4. Nesse caso ainda não resolveremos a equação para verificar quem é o seu zero, apenas a compreenderemos. Né? Então, resolver aquela equação que nós tínhamos no exemplo anterior, nx igual a x mais 2, é equivalente a resolver f de x igual a zero, né, que é o que a gente fez anteriormente. Onde a f de x, então, seria nx menos x menos 2, porque passaria esse x e o 2 para o outro lado da igualdade. Estes, então, eles são equivalentes a resolver g de x igual a x, com o g de x igual a x, nx menos 2, porque se o g de x vale x, né, então está aqui o g de x vale x, então, nós ficaremos com o outro lado da igualdade, nx menos 2. Como assim? Bom, a nossa equação era a seguinte. Era nx menos x mais 2. Isso aqui é igual a zero. Né? Se o x é o g de x, bom, além disso, nós ainda temos o seguinte, ó, nx aqui é um menos, desculpem. Que é menos 2. Então, nós temos aqui nx menos, o x é g de x, porque nós escolhemos este ponto fixo. Isso aqui, menos 2, vai ser igual a zero. Passando esse g de x para o outro lado da igualdade, nós temos que nx menos 2 é igual a g de x, ou, invertendo os dois lados da igualdade aqui, né? Se nx menos 2 é igual a g de x também é igual a nx menos 2, que é o que está escrito aqui no enunciado. Ou seja, então nós temos que nx igual a x mais 2 é equivalente a essa equação aqui, nx menos x menos 2 igual a zero, que também é equivalente a nx menos 2 igual a x, que é o g de x. Então, dada uma função g de x, a iteração do ponto fixo ela consiste em computar a seguinte sequência recursiva. O nosso xn mais 1, que seria a iteração seguinte, sempre, ela vai ser igual a g da xn. Então, eu vou aplicar a g no ponto anterior, no x estrela anterior, né? No x anterior. Isso para n maior ou igual a 1, então a gente começa na iteração n maior ou igual a 1, a gente começa na iteração n igual a 1, onde o x1 ele vai ser a aproximação inicial do ponto fixo. Então, nós iniciamos sempre por 1, né? Então, x1 vai ser a aproximação inicial e, consequentemente, a partir daí,
nós vamos fazendo as outras iterações, sempre trabalhando com g de xn. O exemplo 5 nos traz o método babilônico, que é uma iteração do ponto fixo, utilizado para extrair raiz quadrada de um número positivo a. Ou seja, resolver essa equação aqui, ó, x ao quadrado igual a a. Então, se nós tivermos que o r é maior que zero, é uma aproximação para a raiz de a, nós temos três possibilidades. O valor de r ele pode ser maior do que a raiz de a, o que vai implicar que a dividido por r seja menor do que a raiz de a, certo? E, consequentemente, o valor da raiz de a ele vai estar entre esses dois valores aqui, ó, a sobre r e r. Tá? O valor da raiz pode ser exatamente igual à raiz de a, que é o que ocorre quando nós temos uma raiz exata, né? Consequentemente, nesses casos, a dividido por r vai ser igual à raiz de a. E o nosso r também pode ser menor do que a raiz de a. Nesse caso, a dividido por r vai ser maior do que a raiz de a. E a raiz de a, ela vai pertencer a esse intervalo aqui, ó, r e a sobre r. Tá? Então, quando ela for igual, a gente já sabe que tem a igualdade. Quando for maior, a gente sabe que está neste intervalo indicado aqui, de a sobre r até r. E quando ela for menor, então nós sabemos que ela está neste intervalo aqui. Então, nós percebemos que a raiz de a, ela sempre vai estar no intervalo entre r e a sobre r, né? No qual podemos buscar uma nova aproximação, como, por exemplo, o ponto médio, né? Então, já que ela sempre vai estar entre esses dois valores, mesmo o r sendo maior que a sobre r ou vice-versa, a gente sabe que ela vai estar entre esses dois, então a gente pode procurar o ponto médio entre eles. Então, o nosso valor de x, ele seria o valor de r mais o a sobre r dividido por 2. Né? Se nós aplicarmos esse método repetidas vezes, nós acabamos construindo a iteração do ponto fixo, onde então o x1 vai ser o valor de r, que é uma aproximação inicial, e o xn mais 1, né, cada xn consecutivo a esse, vai ser igual a xn dividido por 2 mais a sobre 2xn. Tá? Isso aqui para infinitos n's, né, até que convirja para o nosso resultado. Bom, vamos calcular a raiz de 5 utilizando o método babilônico. Então, a raiz de 5, se nós calcularmos na calculadora apenas para ter uma base do resultado, né, a raiz de 5 é aproximadamente 2,236067,977. Tá, isso aqui com todos os dígitos da nossa calculadora. Agora, trabalhando pelo método babilônico, então nós vamos utilizar uma aproximação inicial, que vai ser o valor de x1. Essa aproximação inicial ela vai ser igual a raiz mais próxima de 5 é 2, né? Raiz de 4 é 2, beleza. Então vamos lá, vamos para a próxima iteração, na x2. A iteração 2 vai ser igual. Vou anotar aqui a fórmula também, para que a gente possa trabalhar com ela. Xn mais 1 vai ser sempre igual a xn dividido por 2 mais a dividido por 2xn. Tá? Então, quem é o nosso x2? Vai ser o nosso x1, que é 2 dividido por 2, mais o nosso valor de a. Quem é o nosso a? É o 5, dividido por 2 vezes o xn, que é 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2 dividido por 2 é 1, e 5 dividido por 4 é 1,25. Então, nossa próxima aproximação aqui é 2,25. Beleza? Agora vamos para a próxima, x3. x3 vai ser igual ao xn, que é 2,25, sempre um x anterior a esse, né? Dividido por 2, mais o valor de a, que é 5, dividido por 2 vezes o xn, que é 2,25. Isso aqui vai ser igual a, que hoje eu vou fazer direto na calculadora, tá? É 2,25 dividido por 2, mais
5 dividido por 2 vezes 2,25. Isso aqui dá 2,23661, aí, né? Esse aqui é o resultado. Bom, vamos para o próximo. x4. O x4 vai ser o xn, que é 2,23661. Eu reservei essas casas na calculadora, vou usar o número inteiro. Dividido por 2, mais 5 dividido por 2 vezes este resultado. 2,2361. Vou utilizar todos os dígitos que a calculadora tem para que fique mais fácil de fazer a operação. Então, vai ser a resposta anterior dividido por 2, mais 5 dividido por 2 vezes a resposta anterior. Isso aqui vai ser igual a 2,236067978, tá? Vou deixar guardado esses dígitos na calculadora novamente para poder usar na próxima iteração. Então, vamos para x5. Vai ser 2,236067978 dividido por 2, mais 5 dividido por 2 vezes 2,236067978. Esses resultados aqui todos aproximados, né? Isso aqui também vai ser aproximadamente. Vamos lá, a resposta dividida, então. Isso aqui vai ser igual a 2,236067977, tá? E aqui a gente já chegou na resposta com a quantidade de dígitos que a calculadora já nos forneceu, né? Então a gente chegou nessa iteração, neste resultado, que é o mesmo resultado que nós obtemos ali calculando raiz de 5 diretamente na calculadora. Então, através desse método iterativo, que é o método babilônico, utilizando a ideia da iteração do ponto fixo, nós conseguimos chegar no resultado dessa raiz de maneira até bem simples, né? Conseguindo fazer isso manualmente e apenas com 5 iterações já encontramos o valor da raiz. Isso tende a nos induzir ao fato de que o método da iteração do ponto fixo ele realmente converge para os nossos resultados. Vamos fazer mais um exemplo, o exemplo 7. Ele pede para considerar o problema de encontrar o zero da função. Essa função aqui, f de x igual a x vezes e na x menos 10. Uma maneira geral de construir o problema do ponto fixo equivalente é o seguinte, trabalhar com f de x igual a zero, e depois multiplicar alfa em ambos os lados da igualdade. Se nós multiplicarmos alfa por f de x, surge alfa vezes f de x, e alfa vezes zero é zero. Posteriormente, o que nós podemos fazer? Nós podemos acrescentar um x em ambos os lados da igualdade. Aí nós veríamos com o seguinte aqui, x menos alfa f e x. Tá? Bom, agora para qualquer alfa igual a zero, nós vamos considerar as seguintes funções. Então, o g1 de x, já que ele vai vir nesse formato aqui, ó, o x, então é igual a x menos alfa vezes f de x, e o x sempre nós trabalhamos como nosso g de x, né? Então, nós vamos extrair duas funções aqui para a gente verificar como trabalhar com elas, né? Então, nossa g1 de x vai ser x menos, escolher aqui um valor de alfa, esse alfa precisa ser diferente aqui de zero, então 0,5, vezes a f de x. E um g2 de x, que vai ser x menos 0,05 vezes f de x. E pede para tomar x igual a 1,7 como uma aproximação inicial. Então, aqui nós temos o valor de n. Vamos fazer algumas iterações para verificar o que ocorre. Aqui nós vamos ter o x1, que é referente à primeira função, e vamos ter o x2, que é referente à segunda função. Como o chute inicial diz ali para usar 1,7, então vamos usar 1,7 e vamos trabalhar com 4 casas decimais. Aqui também mesma coisa, 1,7
assim, porque estamos trabalhando com 4 casas decimais. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a f dentro dessa expressão que está aqui. Tá? Então vamos lá. Nosso valor de x ali é 1,7000, que depois da vírgula direita não interfere, né? Menos 0,5 vezes a f de x. Só que quem é a f de x? É x, que é 1,7, vezes e elevado na x, que é 1,7. Isso aqui menos 10. Aí fechamos parênteses. Isso aqui vai dar 2,0471. Todas as operações que eu for fazer a partir de agora, eu vou usar todas as casas decimais presentes na calculadora, para não carregar muitos erros, tá? Então, ali ao invés do 1,7, eu vou usar a resposta anterior. Depois, ali onde aparece o outro 1,7, a resposta anterior vai ser o e elevado na resposta anterior, menos 10. Aí, nesse caso, quando fizermos a próxima iteração, nós vamos obter o resultado. Menos 0,8812, aproximadamente, né? Se fizermos a iteração novamente, nós temos 4,3013. E se fizermos mais uma vez, nós vamos ter menos 149,4151. Tá? Aqui eu usei sempre 4 casas depois da vírgula, não usei 4 dígitos significativos, tá? Que fique bem claro isso, porque nesse caso aqui, por exemplo, nós temos 5 dígitos significativos, e para escrever corretamente deveria colocar, se fosse trabalhar com 4 dígitos significativos, teria que ser 0,2047 vezes 10 na 1, né? Mas aqui a gente só está apresentando os resultados com 4 casas decimais mesmo. Se nós olharmos essas iterações, nós vamos ver aqui que elas estão divergindo. Então, a partir dessa função que nós temos aqui acima, a partir desta função, os nossos resultados eles divergem, né? E depois o nosso x2, vamos fazer a mesma ideia, então. Vai ser x, que é 1,7, menos 0,05, que multiplica a nossa f de x, daí o nosso x vai ser 1,7, vezes e elevado a 1,7, menos 10. Isso aqui, na próxima iteração, dá 1,7347. Fazendo novamente. Então, agora vamos trabalhar com as respostas anteriores e tentar carregar todas as casas decimais que a calculadora consegue, né? Lembrando que é sempre o melhor, porque se vocês fizerem arredondamentos, nós teremos problemas, né? Então, a próxima iteração dá 1,7432 aproximadamente. Fazendo novamente, nós temos 1,7450. E fazendo novamente, nós temos 1,7454, tá? Mas nesse caso aqui, se nós verificarmos, o resultado ele tá convergindo, né? Ele está se aproximando de determinado valor, diferentemente do que ocorreu no caso da primeira função, da função GU de x. Nós vamos fazer 2 coisas utilizando o Google Colab. Primeiramente, nós vamos verificar o gráfico da função com a qual estamos trabalhando. Então, para isso, vamos definir a função. Então, definimos a nossa função f de x. Vamos pedir que retorne para nós x vezes a exponencial, né? f de x menos 10. Ótimo. Agora, vamos falar sobre o gráfico, né? Xx vai ser igual a np.linspace de onde até onde? Eu vou pedir que ele faça o gráfico para mim de 1.5 até 2. Por quê? Porque eu dei de chute inicial lá 1.7. Então, eu suponho que a raiz esteja entre esses 2 valores.
Aí vou pedir o gráfico, né? F de x que eu quero, não f de x. Ótimo. E quero também que ele me mostre toda a malha, né? Para que eu possa verificar melhor como está sendo a representação. Ótimo. Vamos ver o gráfico? Está aqui o gráfico. Bom, a partir do gráfico, o que nós podemos visualizar? O zero está aqui, né? Então, o valor de f de x igual a zero, no caso dessa função, está mais ou menos por aqui. Este valor equivale a 1,75 aproximadamente. Isso significa que aquela iteração do ponto fixo, ela teria que ter convergido para 1,75. Bom, além disso, além dessa representação que nós acabamos de fazer, nós vamos também fazer a visualização lá das iterações a partir do Google Colab. Agora, a partir do Google Colab, também vamos fazer as iterações do ponto fixo. Então, vamos lá. Definimos a nossa f de x. A nossa f de x pede para retornar x vezes a exponencial de x menos 10. Né? Precisamos também definir quem é a nossa g1 de x. Nesse caso, pedimos para que seria x menos 0,5, que era a primeira, né? Vezes a f de x. O nosso valor inicial de x é 1,7 e o nosso próximo valor de iteração vai ser o valor de g1 de x e x. Tá? Fazendo isso, nós obtemos aqui o nosso primeiro resultado, 2,04. Depois disso, para fazer as próximas iterações, se nós formos fazer a tabela e tal, basta nós pedirmos para aplicar g1 de x novamente no atual valor de x. Então, nós obtemos 0,88. E assim sucessivamente. Ó. Vejam que o valor ele vai divergindo. Deu 149, se a gente continuar, vai continuar essa divergência. Menos 144, e assim sucessivamente. Ó. Menos 139, mas ele não converge para um valor. Bom, depois, agora a gente vai utilizar a nossa próxima função. Então, para isso, vamos definir novamente. A nossa f já está definida aqui acima. Vou pegar a mesma coisa aqui. Só vou editar. Essas edições são perigosas, né? Então, aqui a f é a mesma. Aqui nós vamos ter g2 de x. E aqui é 0,05. Tá? E aqui vai ser g2 de x, no caso. Então, ali o primeiro resultado, 1,73. Vamos aplicar a G2 novamente. Aplicando a G2 novamente, nós temos 1,74. Aplicando novamente. Bom, vejam que o valor ele vai convergindo, né? Quanto mais casas nós trabalharmos, nós tivermos disponível na memória para fazer o cálculo mais preciso, ele vai ficar e ele vai realmente convergindo ali para 1,74552, né? O próximo dígito ainda está distinto. Mas assim pode ser feitas várias iterações até que se obtenha, até que não divirja mais. Bom, o teorema do ponto fixo, ele nos fornece condições suficientes, então, para a existência e unicidade do ponto fixo, bem como para a convergência das iterações do método. Então, ele é um método que converge. Então, nós temos aqui uma definição muito importante acerca das ideias de ponto fixo, que é a ideia de contração. Uma contração, ela é uma função real que sai de um conjunto fechado AB e chega neste mesmo conjunto. Tal que o módulo da diferença entre g de x e g de y precisa ser menor do que beta multiplicado por x menos y. Isso aqui para qualquer valor de beta entre 0 e 1. Tá? Então, nós temos uma observação, que se g for uma função de AB em AB, e y for uma g de x, né? Se a g de x ela é uma contração, então g de x é uma função contínua. Além disso, né? Se o módulo
da g' de x, o módulo da derivada de x, for menor do que k, para algum valor de k entre 0 e 1, isso valendo para qualquer x dentro do intervalo a e b, então g de x é uma contração. Então pode-se verificar o valor da derivada de todos os pontos dentro, quer dizer, o derivado da função aplicada em todos os pontos dentro do intervalo. E se o valor de k, que é maior do que a derivada da função em todos os pontos, estiver entre 0 e 1, então nós podemos definir que a g de x é uma contração. Por fim, apresentamos o teorema do ponto fixo, que ele diz que se g for uma função de AB em AB, se g for uma contração, então vai existir um único ponto x' pertencente ao intervalo AB, tal que a g de x' seja igual a x'. Ou seja, x' seria um ponto fixo de g de x. Além disso, a sequência xn, né, que é dada por xn mais 1 e g de xn, ela vai convergir para x' para qualquer x que esteja dentro deste intervalo. Então, qualquer valor de x dentro do intervalo que for utilizado vai fazer com que ela converja. É uma observação importante, que do teorema do ponto fixo temos que se g de x é uma contração, então a g de x n mais 1 menos x' vai ser necessariamente menor ou igual a um valor beta, que é um valor entre 0 e 1, que multiplica xn menos x'. Ou seja, as iterações do ponto fixo elas têm taxa de convergência linear. O exemplo 8 pede para mostrar que o teorema do ponto fixo se aplica à função g de x igual a cosseno de x no intervalo entre meio e 1. Tá? Isso é, a iteração do ponto fixo converge para a solução da equação x igual a x. Então, calcule as iterações do ponto fixo com aproximação x1 igual a 0,7. Estime o erro absoluto da aproximação e verifique a taxa de convergência. Aí pede para considerar que x' vai ser igual a 0,7390851605, que seria o valor da raiz. Bom, nós vamos dividir essa solução em duas etapas. Na verdade, 3 etapas. Primeira etapa, a gente vai provar, então, que o teorema do ponto fixo se aplica. Segunda etapa, nós vamos fazer as iterações do ponto fixo. E terceira etapa, nós vamos fazer esses cálculos lá no Google Colab, utilizando a linguagem Python. Bom, primeiramente, então, para provar que o teorema do ponto fixo se aplica, nós temos que provar duas coisas. A primeira coisa é que a g aplicada naquele intervalo, né, que vai de meio a 1, precisa necessariamente estar contida ou ser igual a este intervalo, de meio até 1. Tá? E a segunda coisa que nós vamos ter que provar é que o módulo da g' de x vai ter que ser menor do que beta. Esse valor beta aqui, nós sabemos que varia entre 0 e 1. Então, com o beta variando entre 0 e 1. E, além disso, além do beta variar entre 0 e 1, isso aqui tem que valer para qualquer x que pertença ao intervalo, de meio a 1. Aqui, o valor de beta ele varia de 0 a 1, mas não inclui 0, não inclui 1. Né? Isso aqui que a gente precisa provar. Bom, para provar a letra A, vamos iniciar provando a letra A. O que nós precisamos pensar? Nós precisamos verificar que a nossa função g de x ela é decrescente dentro deste intervalo. Certo? Como é que nós sabemos que ela é decrescente? Bom, o nosso cosseno de x ele vai ser sempre menor ou igual que o valor do cosseno de meio, se ela de fato for decrescente. Né? Qual é o valor do cosseno de meio? Vamos verificar aqui na calculadora o valor do cosseno de meio utilizando radianos. Vou mudar minha calculadora para radianos primeiramente. Então vamos lá, cosseno de meio. Cosseno de meio é 0,87. Então ele realmente é menor do que 0,88, né?
E além disso, o cosseno de x ele vai precisar ser, no máximo, o valor máximo que ele vai atingir é o valor do cosseno de 1. Só que o valor do cosseno de 1 é 0,5403. Então, ele necessariamente é maior do que 0,54. Aqui, no caso, o 0,88 nem sequer entra, né? Então, ele é menor que 0,88. Então, como foi visto, então, né, o valor de 0,54 até 0,88, qualquer valor dentro deste intervalo, vai necessariamente estar contido dentro do intervalo que varia de 0,5 até 1, que era o intervalo inicial dado, né, entre meio e 1. Então, provamos o tópico A. Então, a g de x realmente é decrescente. Então, aqui, como queríamos demonstrar, a letra A está aprovada. Agora, vamos para a letra B. Para mostrar a letra B, nós vamos observar o seguinte. Vamos verificar quem é a derivada de x. A derivada da função... A derivada é em relação a x da função cosseno de x. A derivada da função é seno de x. Da mesma forma, nós vamos fazer o mesmo raciocínio que nós fizemos anteriormente. Então, menos o seno de x, que é o que a gente tem ali acima, vamos verificar uma coisinha aqui. Menos o seno de meio, ver quanto dá, e menos o seno de 1, quanto que dá. Deixa eu verificar aqui. Menos o seno de meio é menos 0,47. 48, arredondando. Menos 0,48, tá? Aproximadamente, é um pouco menor do que isso, então vou colocar aqui até que é menor. É menor do que menos 0,48. Não, é menor que menos 0,47. E o seno de menos o seno de 1 vai dar menos 0,84. Então, ele é necessariamente maior do que menos 0,85, sim, porque ele é menos 0,84. Então, menos o seno de x vai ser sempre maior ou igual que menos o seno de 1, né, que é o seno de 1, negativo aqui, menos o seno de 1, é menor do que menos o seno de 2. Né? Então, todos os valores dentro deste intervalo, eles vão ser maiores do que o menos seno de 1, que é necessariamente maior que menos 0,85. E menos o seno de x vai ser sempre, o máximo valor que ele vai atingir vai ser menos o seno de meio. E menos o seno de meio vai necessariamente sempre ser menor que menos 0,47. Com isso, com essa demonstração aqui, nós mostramos, então logo, né, a partir dessa demonstração, nós mostramos que g' de x vai necessariamente ser menor do que 0,85. O módulo de g' vai ser menor do que 0,85, porque o módulo vai variar entre 0,47 e 0,85. Então, vai ser necessariamente menor. Então, isso implica que nós temos aquela desigualdade, né? Então, isso implica que o módulo da g' de x vai ser menor do que 0,85, com o valor de beta igual a 0,85 para qualquer x pertencente ao intervalo, de meio a 1. Tá? E daí nós provamos aqui a letra A e a letra B, ou seja, nós podemos utilizar o teorema do ponto fixo. Bom, nós já mostramos então que o teorema do ponto fixo ele realmente se aplica à função g de x igual ao cosseno de x neste intervalo. Então vamos fazer as iterações para verificar essa convergência e calcular o erro.
Bom, então o nosso primeiro valor aqui é 0,7. Eu vou utilizar 4 casas decimais. No material de aula, se eu não me engano, estava 5. Mas a gente vai fazer aqui com 4 casas decimais, tá? No segundo passo, então, nós vamos calcular quem é o cosseno de 0,7, né? Aqui a gente vai obter o seguinte resultado: 0,7648, arredondando, né? Depois, no próximo passo, nós ficamos com o cosseno da resposta anterior, que vai dar 0,7215. Aplicando novamente, nós temos 0,7508, novamente 0,7311, aplicando novamente 0,7444, depois 0,7355 e assim sucessivamente, né? Agora calculando o erro, então nós vamos ter 0,7 menos 0,7391, né? Porque eu estou trabalhando só com 4 casas decimais. Isso aqui vai ser 0,0391, tá? Aproximadamente, claro, né? Estamos trabalhando aqui só com resultados aproximados. Depois o próximo 0,7648, aí vai dar 0,0257. Depois, no próximo valor, que é 0,7215, o nosso erro vai ser de 0,0176. Para o próximo, que é 0,7508, nosso erro vai ser 0,0117. No próximo vai dar 0,008. Depois, o próximo, que é 0,7444, vai dar o erro aqui de 0,0053. E o último aqui da nossa tabela, né, vai dar 0,7355. O número de iterações aqui dependeria da precisão que você ia querer nos seus resultados, né? Então aqui vai dar 0,0036. Notem que esses valores aqui eles estão convergindo. O valor do erro a cada uma das etapas ele está diminuindo, né? O valor do erro que a cada etapa ele está diminuindo. Se forem aumentados o número de iterações, vai ser aumentado também, vai ser diminuído o erro cada vez mais. Lembrem que o erro aqui também está sendo apresentado em módulo. Bom, é isso, a parte manual se resolve dessa forma. No próximo passo a gente vai resolver a partir do Google Colab utilizando Python. A gente vai criar aqui uma função que resolve então o método da iteração do ponto fixo, só que não necessariamente pedindo para calcular cada uma das etapas que a gente fez anteriormente. Para isso a gente vai elaborar um código então, mas antes de elaborar a gente vai precisar importar um pacote, tá? Então vamos importar esse pacote aqui, scipy, assim, e dentro desse scipy nós vamos precisar do pacote optimize. Ótimo. E agora vamos definir nossa função, então. Vamos definir a função g de x que nós estávamos trabalhando. Então, a nossa função g de x, ela vai ser dada por cosseno de x. Tá? Então, vamos chamar de xz aqui, né? Quem é o xz vai ser... Eu vou pedir para ele fazer uma otimização, então. Optimize fixando o ponto. O ponto quem vai ser sempre o valor de g e 0,7. Tá? O nosso valor de x0 inicial, ele vai ser dado por este 0,7. O nosso valor de erro
ele vai ser igual a um NP ponto, quem vai ser o erro? Vai ser o valor absoluto de x0 menos xz. Tá? Bom, vamos printar aqui o que a gente vai querer ver todas as vezes. A gente vai querer ver que o valor do x1 vai ser igual, aí aqui a representação para poder verificar o valor do x1, o valor do erro, eu quero ver também, com o símbolo de aproximado. E daí aqui eu vou pedir para ele me mostrar o valor do erro. Bom, isso daqui, tudo que eu estou fazendo aqui é só para verificar o que eu quero que ele me mostre. Eu quero ver o valor de x0 e quero ver o valor do erro também. Bom, e agora? Até quando que ele vai calcular? O valor de i eu vou definir, nesse caso aqui, que eu quero esse valor de i. O valor de i vai ser dentro de uma matriz, vai ser de 1 a 8. Nesse caso aqui. Eu posso mudar ali o valor também, né? Para ver mais iterações. Então aqui g de x0 sempre. O valor do erro, ele vai ser igual ao seguinte, sempre ao módulo, ao valor absoluto ali. E também, para cada uma das iterações, eu quero que ele me mostre o seguinte. Para cada uma das iterações, ele tem que me mostrar o valor aproximado aqui. Eu quero ver esse valor aproximado. E o valor do erro eu também quero ver, né? O resultado também vai ser aproximado. E, bom, daí agora aqui eu vou ver o seguinte. O valor x mais e mais 2. Aí depois o valor de x e o valor do erro. E o valor de x0 sempre vai ser igual a este valor de x, que eu acabei de definir lá acima. E é isso. Tá, feito isso, ele vai mostrar aqui pra gente o valor de todas as iterações. Então, por que eu fiz diferente essa primeira parte aqui? É porque o valor de x1 eu já tenho definido, né? Então, ele é igual a 0,7. O valor do primeiro erro eu já tenho que calcular. E a partir daí, eu fiz aqui para ele calcular 8 vezes, né? Notem que se eu mudar aqui, se eu quiser mais vezes, eu posso fazer. Ele vai me mostrar mais vezes. E aqui essa questão da primeira parte, porque eu quero que ele me mostre com 5 casas decimais o valor do erro em notação científica. Mas eu poderia pedir para o valor do erro vir aqui também em 5 casas decimais, não tem problema nenhum. Daí ele me mostraria o valor do erro com 5 casas, a mesma coisa aqui daí, né? Então essa é a ideia desse 5F ali. Se eu quiser pedir aqui 20 iterações, ele vai fazer as 20 iterações para mim. Notem que mesmo nas 20 iterações ainda tem um erro ali dentro das 5 casas decimais, né? Nós temos também uma proposição muito importante, que é o teste da convergência, que diz que se G pertencer a um intervalo da classe C1 e a derivada da função aplicada no ponto x estrela for menor que 1, então x estrela é estável. E se a g' de x ou a derivada de x aplicada no ponto for maior que 1, ela é instável. E o teste ele é inconveniente quando essa derivada der exatamente 1. Falando sobre estabilidade e convergência, então, se a g' de x aplicada naquele ponto for menor que 1, então a distância de x estrela até o ponto x está diminuindo a cada passo. Se for maior que 1, ela está aumentando. E se g' for exatamente igual a 1, então nossa aproximação de primeira ordem não é suficiente para compreender o comportamento da sequência. A gente vai aplicar esses valores no caso do exemplo anterior,
só para a gente ver um pouquinho mais claro isso. Bom, nesse exemplo número 8 aqui, então, só para a gente ver um pouquinho mais claro, a gente vai calcular quem é a g' de x. Nesse caso, g' de x é a derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno de x, certo? Aí agora a gente vai aplicar isso no x estrela. Então aqui, g' de x estrela, quanto é que vale? Tá? Eu vou fazer diretamente na calculadora, claro, para não copiar todo o valor de x estrela ali, né? Então vai ser menos o seno de x estrela, que é 0,7390851605. Fazendo esse cálculo aqui, ó, vai dar menos 0,67 aproximadamente, tá? Então, se nós aplicarmos o módulo da g' de x estrela, nesse caso aqui vai dar 0,67, que é menor do que 1. Voltando rapidamente aqui na proposição, então como g' de x estrela deu menor que 1, então a distância de xn até o ponto fixo está diminuindo a cada passo, como nós podemos verificar lá. E já que está diminuindo a cada passo, significa que o método está convergindo. Por fim, falaremos brevemente sobre erro absoluto e tolerância. Tá? Então, tendo em mente a relação que xn mais 1 menos xn vai ser igual a xn menos 1 vezes a g' de x estrela, nós concluímos que quando g' de x estrela é menor do que zero, o esquema é alternante. Isso é, o sinal do erro se alterna a cada passo. Claro, daí em módulo não, né? O erro pode ser estimado diretamente da diferença, ΔN, pois o denominador, 1 menos a g' é maior do que 1. Quando o valor de g' está entre 0 e 1, o esquema é monótono. E essa divisão aqui é maior do que 1, pelo que o erro é maior que a diferença. Então a relação é tão mais importante quanto mais próximo da unicidade for, ou seja, quanto mais lenta for a convergência. Para estimar o erro, nós utilizamos essa fórmula aqui. Bom, nesse caso aqui, nós vimos que no exemplo anterior, o valor da g' de x estrela era menor que zero. Então, por isso, o esquema era alternante. Vocês viram que o valor, ele ficava divergindo para um valor antes e depois do valor da nossa raiz. É por isso, porque o valor da derivada é menor do que zero. Bom, sobre a iteração do ponto fixo é isso. Se permanecerem dúvidas, peço que entrem em contato comigo.